Olá, esse é mais um Panorama CNN Business e eu tô aqui hoje com Flávio Augusto, que é fundador da WhatsApp. Bem-vindo, Flávio, obrigada por falar com a gente. Oi, Luísa, como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Flávio, além de ser dono da rede de idiomas WhatsApp, você também é dono de um time de futebol, né? O Orlando City, lá nos Estados Unidos. São dois negócios que foram muito afetados agora com a crise do coronavírus, né? Eu queria falar um pouquinho, primeiro, sobre as soluções que você encontrou para contornar esses problemas agora, começando pela WhatsApp. Pode ser? Pode, claro, sem problema. Bom, o grande desafio para uma paralisação da magnitude que tem sido a do coronavírus é que nenhuma empresa ela está preparada para isso. Nenhuma empresa ela está preparada para ficar sem vender por 2 meses, por 3 meses ou até por mais tempo. E é isso que as empresas, a maioria das empresas estão passando nesse momento. O maior desafio das empresas, principalmente as empresas de pequeno porte, é terem caixa suficiente para isso. Porque você pode interromper as suas vendas, logo, por consequência, interromper o seu faturamento, ou seja, o dinheiro que entra no seu caixa diariamente, mas isso não interrompe os salários que você precisa pagar, financiamentos que você tem para pagar, outras despesas que você tem para pagar com o fornecedor. E aí que, infelizmente, muitas empresas no mundo inteiro fecharam suas portas, porque por falta de fluxo de caixa, elas não conseguiram mais ter oxigênio para poder passarem por esse período de paralisação. E esse é o grande desafio, principalmente para as pequenas empresas. No nosso caso, como você perguntou, a gente tem um faturamento recorrente, levando em conta o fato de que nós temos um número, cerca de 80 mil alunos na nossa rede, que continuam pagando a sua mensalidade e, portanto, precisam ter o serviço. Então, a empresa realizou adaptações para poder manter o seu serviço sendo entregue, não obstante o fato de que nós assumimos com os nossos alunos o compromisso de que 100% desse tempo, embora a gente esteja oferecendo conteúdo para ele, será reposto depois. A gente não quis criar um improviso, sabe? Criar uma situação de improviso onde ele paga a mensalidade dele normalmente e eu entrego alguma coisa que é improvisada. O que a gente fez? Está entregando muita coisa para ele agora, está entregando um pacote de benefícios. Nós demos um desconto de 25% para ele. Criamos uma condição econômica, inclusive, para ele ter mais caixa disponível, até despesas inesperadas que ele passou a ter na pandemia, ou quem sabe até redução de receita que ele teve. E ainda garantimos 100% de reposição dessas horas para ele pós-pandemia. Então, a gente, com isso, conseguiu uma fidelização grande desses alunos, conseguimos apoiá-los também, e, ao mesmo tempo, a gente conseguiu apoiar os nossos franqueados, né? Que, embora a Wise Educação seja uma empresa grande, mas ela é formada por pequenos empreendedores na ponta, que são os franqueados. Então, a gente conseguiu equacionar a vida do franqueado e do aluno, de maneira que a gente conseguisse passar por esse período de turbulência. Somado a isso, para injetar dinheiro novo na escola, para injetar dinheiro novo nas escolas, nas franquias, nós estendemos às franquias a possibilidade da venda da WhatsApp Online, que é um produto 100% online. Nós já tínhamos desenvolvido e lançado em outubro de 2019. E, com isso, toda a equipe de vendas das escolas passaram a vender esse produto. O resultado disso foi a injeção de caixa novo, de dinheiro novo dentro das escolas, inclusive numa proporção muito maior do que aquela que a gente esperava inicialmente. Então, a gente conseguiu equacionar bem esse período que é tão difícil para muitas empresas. No nosso caso, a gente conseguiu equacionar bem e até crescer. E você acha que vai mudar a dinâmica de vendas da empresa como um todo agora que, enfim, o consumidor está descobrindo que dá para fazer muita coisa online agora, né? Porque foi obrigado a isso. Como que você vê na frente, Flávio? Você acha que isso muda o negócio? Vamos lá, eu vou dar uma visão mais global do mercado e uma visão específica do nosso setor, segundo a nossa visão, né? Do ponto de vista global, do mercado como um todo,
A pandemia ela está servindo como uma espécie de degustação do mundo online, do mundo digital. É claro que muita gente já estava digitalizada, muita gente já usava aplicativos para fazer compras online, o e-commerce já estava crescendo muito no Brasil, mas existia ainda um público que não tinha ainda, estava mais resistente a entrar, pessoas com idade um pouco mais avançada, são pessoas que não queriam a Tinha experiência de medo, descer, né? medo de passar o cartão de crédito, de ser clonado e tal. Agora não. Agora, como essa é a única alternativa, está servindo como uma espécie de degustação. E essa degustação, ao meu ver, ela antecipa pelo menos aí alguns 7, 8, quem sabe até uma década de processo de digitalização. Então, eu acredito que nós vamos ganhar um mercado novo de pessoas consumindo online. Isso é muito positivo. Mas isso não é necessariamente, na mesma proporção, uma perda do mercado presencial. Eu não acredito que a loja vai acabar, que a escola vai acabar, né? Porque são públicos muito diferentes. Eu vou dar um exemplo mais antigo de digitalização que pode nos dar uma visão boa sobre isso, que é o caso do livro. O livro físico e o e-book já existe há muito tempo. Mas nem por isso o e-book substituiu o livro físico. Aliás, nós temos editora no nosso grupo, nós vendemos livro físico 8 vezes mais do que vendemos o e-book, com o mesmo conteúdo exato. Mas quando eu vou para o nosso setor, para o WhatsApp especificamente, nós temos o curso presencial da WhatsApp e temos o curso online da WhatsApp. Eles concorrem entre eles? Não, eles não concorrem entre eles. Porque quem quer o presencial é aquela pessoa que acredita que precisa de um professor, de um coach, uma pessoa ali para ajudar ela. Ela está levando em consideração a socialização, o networking, pessoas que ela conhece, podem fazer negócios. Ela está levando em consideração vários outros fatores. Já a pessoa que opta por um curso online, eventualmente ela está valorizando mais o tempo dela, quem sabe ela é uma pessoa mais disciplinada, mais autodidata, que consegue caminhar sozinha e não necessariamente busca a socialização, além de ser mais barato. Ou seja, eu acredito que os dois produtos têm públicos específicos para poderem utilizar e consumir esse produto. Se eu quiser dar mais um exemplo, você pode ir da sua casa para o seu trabalho de carro, de metrô, a pé ou de bicicleta. Tem público para todo mundo. Você vai ver gente indo de bicicleta, de metrô, de carro. Tem gente que usa vários. Então, eu penso que vai existir mercado para todos os perfis. Tá, justo. E para o Orlando City, teve alguma saída para a falta de receita ou não? Então, no Orlando City, eu diria para vocês que 70%, talvez 80% da nossa receita já é uma receita recorrente previsível, porque nós temos a figura do season ticket, ou seja, é aquele torcedor que comprou o ingresso do ano inteiro e hoje representa aí cerca de 70%, se eu só fazer essa conta certinha, é isso mesmo, 70% dos nossos ingressos do ano inteiro, eles já são vendidos por antecipação um ano antes. Então, já temos 70% da ocupação do estádio vendido. E o outro são os patrocinadores. Nós temos 52 patrocinadores que também eles pagam independentemente desse processo. Ou seja, a nossa negociação com eles é simples. Nós vamos ter a nossa temporada, ela só está atrasando um pouquinho mais e também o serviço será entregue e será reposto para esse cliente. Caso não seja entregue, a gente faz o ressarcimento. É assim que as ligas americanas estão tratando aqui, já que ainda não existe uma previsão de retorno oficial. Sim. A liga está nos Estados Unidos inteiro e cada estado vive um momento diferente da pandemia, não é? Mas nós aqui em Orlando, por exemplo, está muito tranquilo. Aqui os parques, a Disney, Universal Studios vão abrir agora dia 10, os restaurantes estão abertos, o shopping já está aberto também, com restrições de afastamento social. E também os estádios em breve estarão liberados para metade da sua ocupação, com espaçamento entre as pessoas. Por hora, a gente deve organizar um torneio com todos os clubes da MLS aqui em Orlando, todos viriam para cá, nós estamos prestes a anunciar isso, mas um torneio ainda de portas fechadas. É bom que a gente entrega para a televisão, que é um cliente que compra... Patrocinador, né? E patrocinador, a gente só não vai ter ainda o público. Mas, obviamente, a gente acredita que agosto, setembro, quem sabe, a gente possa recomeçar a temporada e ter um estádio cheio de novo. Tá certo. E Flávio, você também
através da geração de valor, se transformou num guru, assim, né? Principalmente. Essa palavra horrorosa. Por quê? Vamos começar por aí, então. Eu não me acho guru, não, de nada. É assim, eu acho que e guru é aquele cara. Não, eu não tenho esse, não me identifico assim. Mas óbvio, se me chamarem de guru, também não vou ficar ofendido. Né? Mas eu diria que meu objetivo ali é muito mais incentivar o jovem a empreender. Já que é tão difícil empreender, né? Tantas barreiras tem no Brasil, eu sou muito mais um incentivador, né? Então vamos trabalhar como uma figura que inspira outras pessoas a empreender. Como você quiser, pode ser como você quiser, não tem problema. E aí eu queria te perguntar, nesse momento em que muita gente teve que empreender para conseguir ter uma renda e quem estava começando a empreender está enfrentando dificuldade, qual que é o seu maior conselho? Assim, que lição que fica dessa crise do coronavírus para quem empreende? Ótimo. A primeira, que é uma frase que eu costumo responder, dizer com muita frequência, é que fique claro que estabilidade não existe. Nós temos uma cultura, é cultural a estabilidade, a busca pela estabilidade. No fundo, a gente, quando acredita que possa existir um ambiente estável, a gente, por acreditar nesse conceito, deixa de tomar alguns riscos. Deixa de, quem sabe, lutar por algo que a gente busca, que a gente quer. É claro que existem profissões, como, por exemplo, um funcionário público, ele tem menos variações. Mas se a economia explodir, o funcionário público também não vai ter dinheiro para receber. Então, não existe nada estável na vida, e essa pandemia trouxe para nós essa consciência que, da noite para o dia, as coisas se desestruturam. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente precisa entender que quem quebrou nessa pandemia, quem foi pego desprevenido, não tinha caixa, porque, assim, muitas das coisas que eu fiz, a gente se deu bem nessa pandemia, nos nossos negócios, a gente conseguiu ter até crescimento. Mas vamos entender, eu tenho uma estrutura de capital, eu tenho caixa, a maioria não tem. Então, se você não tem caixa, e foi surpreendido por isso, e a tua fonte de caixa secou, e você não teve como se bancar, e você quebrou, não se culpe, porque você tem um motivo de força maior. Não se sinta um fracassado, não se sinta um derrotado, porque, infelizmente, você foi pego desprevenido por algo que não estava no teu business plan. Procura aprender com essa situação e não desiste, porque muitos empreendedores que deram certo, às vezes fracassaram, deram errado, e sem pandemia, hein? Imagina com pandemia. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, para finalizar, essa questão da pandemia, ela pode também te impulsionar a um ambiente mais digital. Ela veio para te mostrar que amanhã ou depois pode ter um outro vírus, amanhã ou depois pode ter uma outra variável. Pode ter uma guerra, pode ter uma crise econômica, pode ter uma crise política ferrenha no Brasil e que a gente tem um problema sério no mercado. A verdade é que nós nunca sabemos. E você contar com um imponderável negativo não é deixar de ser otimista. Você desprezar esse imponderável, às vezes, é ser o positivista barato, entendeu? Então, esse imponderável existe. Logo que se ele existe, prepara a tua empresa para um ambiente mais digital também. Não é abrir mão da tua empresa presencial, se você tem uma loja, um restaurante. Mas se você tem um restaurante, por que não pensar num produto delivery, mesmo depois da pandemia? Você tem uma loja, por que não ter um e-commerce que também te dá uma alternativa de canal de distribuição e você não fica refém só de um? Eu acho que essa pandemia traz para nós essa sensação de que, como a estabilidade não existe, a gente precisa se preparar. E eu acho que a gente pode levar para depois da pandemia. Justo. E falando de crise, eu já te vi contando em outras entrevistas que na crise de 2008 você perdeu muito dinheiro na bolsa, né? Perdi. E foi até uma época que você recebeu uma proposta para vender a WhatsApp e depois não vendeu, depois acabou vendendo, depois comprou de volta. Isso. Mas eu queria, do ponto de vista de investidor mesmo, como que você ficou nessa crise agora, que a bolsa derreteu de novo, e que conselho que você dá para quem tem investimento em renda variável agora, nesse momento tão complicado? Muito bem.
Bom, em 2008, eu tinha uma posição muito alavancada, 5 vezes a termo. Quem é do mercado financeiro não está muito familiarizado, né? A termo é quando você toma um empréstimo para investir 5 vezes o capital que eu tinha, ou seja, é muito alavancado. Se você tem 1% de ganho, se você está alavancado a termo, tu ganha 5%, você multiplica por 5. Se você tem 1% de perda, multiplica por 5 também a tua perda. Então, estava posicionado assim. E ninguém nunca ia esperar um Lehman Brothers fechando a porta, aquela história. Sabe aquela história de que estabilidade não existe? 12 anos atrás, eu precisei aprender perdendo, na época, 70% da minha liquidez. 70% do dinheiro que eu tinha naquele momento, eu perdi naquele momento. Dessa vez, eu tenho muito mais balanceado o meu risco. Eu entendo que tanto investir no clube de futebol nos Estados Unidos, um investimento de centenas de milhões de dólares, e investimento no Brasil, que também é um investimento de centenas de milhões de reais, já é um nível de exposição muito alto. Eu já tenho nos meus negócios, nos meus ativos, um nível de exposição muito alto. Logo, no financeiro, onde eu tenho a minha liquidez investida, eu sou muito mais conservador. Então, eu não perdi nada. Dessa vez nada. Não, nem um centavo. Aliás, a gente conseguiu até também se antever um pouquinho e criar liquidez antes da crise. A gente realmente não teve nenhuma perda líquida. Dos nossos ativos, a gente conseguiu resolver do jeito que eu já expliquei. Mas eu acho que é legal a gente pensar que, mesmo se você perdeu alguma coisa agora, e aí para quem perdeu, já recuperou muito, né? A Bolsa já subiu muito no Brasil ao longo desse período. Entender que ganhos e perdas a gente precisa aprender com os nossos erros. Eu, por exemplo, aprendi que eu tenho que balancear o meu risco. Se eu aposto muito numa coisa, eu preciso ter do outro lado, né, um dinheiro de reserva, um investimento mais conservador. Então, eu sou muito arrojado nos negócios, então acabo me tornando mais conservador no financeiro. Tá. E algum outro plano aí de capitalizar ou de lançar alguma coisa nova? A gente está lançando agora, nesse momento, uma plataforma de vendas, que é um aplicativo. Esse aplicativo ele permite a pessoa ganhar dinheiro extra vendendo os produtos na Wiser Educação. Ou seja, a pessoa, através desse aplicativo, ela pode vender e ganhar dinheiro extra. Então, ganhar 3, 4, 5 mil reais a mais de extra para complementar a renda dela. Um aplicativo que tem treinamento de vendas dos nossos produtos. A gente já teve aí cerca de 53 mil pessoas inscritas nesse programa. E nós vamos começar um treinamento de vendas no dia 10 de junho. Já é um projeto que abriu e já fechou, ou seja, nesse momento, né, quem tivesse interesse nisso, tem que esperar uma próxima rodada. Tá, já não cabe mais. Nesse momento está fechado, porque já abriu, e 53 mil pessoas se inscreveram, e a gente vai treinar essa turma, e isso também vai nos ajudar e alavancar muito também as nossas vendas, nosso faturamento, enfim. Por isso até que a gente acha que precisa analisar direitinho qual é o timing ideal para acessar o mercado, já que a gente tem uma perspectiva de crescimento muito grande aqui na frente. Tá. E quando exatamente que vai para o ar o aplicativo? Ele vai para o ar, a gente vai começar as vendas através desse programa no dia 12 de junho. Tá certo. Flávio, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada pela entrevista. Espero que a gente se fale mais aí pela frente. Estou à disposição. Um abraço a todos. E sucesso na nova plataforma. Muito obrigado.